Olá, terceiros anos! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Inara e agora nós vamos começar mais uma aula de história. Pessoal, o que normalmente nós estudamos na escola? Nós estudamos várias disciplinas. Estudamos a disciplina de língua portuguesa, a disciplina de história, a disciplina de matemática, ciências, geografia. Nós também temos a disciplina de artes, temos também educação física. Algumas escolas também possibilitam que as crianças estudem outros idiomas. Aí as crianças podem fazer aulas de língua inglesa, língua espanhola, ou também as escolas podem possibilitar disciplinas diferentes dessas que são obrigatórias na grade curricular. Então as crianças podem fazer aula de judô, aula de alguma dança, aula de balé, aula de robótica, aula de algum instrumento musical, mas obrigatoriamente todas as escolas devem ensinar essas disciplinas que estão aqui ao lado, porque elas são obrigatórias na grade curricular. Certo, então nós já entendemos o que se estuda em uma escola tradicional. Claro que algumas escolas possuem diferenças entre elas, mas basicamente as disciplinas obrigatórias são as mesmas. E numa escola indígena? O que é que se estuda numa escola indígena? Por que ela recebe esse nome de escola indígena? Vamos ver. Em uma escola indígena é ensinado a língua materna dos indígenas que estudam lá, mas também é ensinado matemática, ciências, história, geografia. Então, mesmo que haja um pouco de diferença, muitas coisas são semelhantes à nossa própria escola, ao que nós estudamos na nossa escola. Então, qual a importância de se ter uma escola indígena? Se eles vão estudar coisas muito semelhantes ao que nós estudamos em uma escola tradicional na cidade. As escolas indígenas são importantes porque nós percebemos, já estudando história durante esse ano todo, o quanto está se perdendo a cultura indígena com o passar dos anos. Cada vez mais os indígenas estão abandonando as suas raízes, se mudando para a cidade e adotando os hábitos da cidade. O que, de certa forma, não tem nenhum problema. Se isso for da vontade deles de se mudar para a cidade e começar a viver como as pessoas da cidade, está tudo bem. Porém, alguns indígenas querem preservar a sua cultura, querem continuar preservando a sua história. E quando isso acontece, quando essas famílias desejam que os filhos continuem seguindo seus passos, continuem conhecendo a própria história, eles colocam as crianças das suas aldeias para estudarem em escolas indígenas. E quando uma criança indígena começa a estudar numa escola indígena, ela está também preservando a sua cultura. Por que ela está preservando a sua cultura? Porque ela está conhecendo muito mais sobre a sua língua materna. Ela está aprendendo a escrever a sua língua materna. Ela está aprendendo sobre a própria religiosidade. Ela está aprendendo sobre os hábitos da sua tribo. E ela está convivendo com outras crianças que partilham da mesma realidade que elas. Então, para elas, é um ambiente muito mais acolhedor e muito melhor, porque assim ela consegue enriquecer o seu conhecimento, tanto no ensino tradicional e também quanto o ensino que ela precisa para se manter ali vivendo na aldeia com bastante qualidade. E olha só que interessante, pessoal. Aqui no Paraná, nós temos mais de 36 escolas indígenas. Então, por mais que às vezes a gente pense que eles estão muito distantes, que não moram aqui em Cascavel, que estão em locais mais afastados de nós, pensem bem, apenas de crianças matriculadas em escolas indígenas, nós temos mais de 3.000.
Então, é um número muito expressivo e é interessante pensar que essas escolas não estão tão distantes daqui de Cascavel. Os professores, quando vão trabalhar nesses locais, também recebem uma especialização diferente, porque eles estão lidando com uma realidade que é um pouco diferente da nossa realidade. Eles ensinam as crianças a lidar melhor com a terra, ensinam técnicas de cultivo, de plantio, de alimentos diferentes e ensinam também as mesmas disciplinas que nós estudamos. Mas, como está em um ambiente próximo às tribos indígenas, próximo às aldeias, eles acabam também favorecendo e possibilitando que a cultura indígena não se perca com o tempo, que as futuras gerações tenham contato com a cultura indígena, com a língua materna indígena e com os hábitos indígenas das tribos que ainda existem aqui no Brasil. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, espero que tenham compreendido. Façam um questionário na plataforma, respondam as questões do livro didático e se tiverem alguma dúvida, me procurem ou procurem a Prof. Gabi. Beijinhos, tchau, tchau!